Olá, muito boa noite para você. Hoje é dia 13 de maio de 2025. Eu sou Paulo Leite e o Direto do Plenário está no ar. Você acompanha em instantes aqui com a gente a sessão de hoje no Tribunal Superior Eleitoral, sessão com 12 processos previstos. E quem nos faz companhia nessa noite de terça-feira é o advogado Carlos Henrique Caputo Bastos. Tudo bem, doutor Carlos? Bem-vindo. Tudo ótimo, Paulo. Muito obrigado pela gentileza. Vamos para a pauta? Vamos sim. Bom, são 12 itens, como eu disse há pouco, com destaque para os casos de inelegibilidade, abuso de poder político e também propaganda eleitoral irregular. Bom, o processo que abre a pauta dessa noite é um recurso de Gesiel Alves Maria. Você tem os detalhes aqui com a gente para acompanhar junto conosco. Ele é mais conhecido como Gesiel de Madureira e teve o registro de candidatura negado no ano passado pela Justiça Eleitoral de São Paulo. Já o TSE, por meio do relator do caso no tribunal, o ministro Nunes Marques, concedeu o registro. Resultado, o Gesiel assumiu uma vaga na Câmara de Vereadores de Piracicaba, no interior do estado. Eu começo por esse ponto agora, doutor Carlos. Qual foi o entendimento do ministro Nunes Marques para que o vereador pudesse, então, assumir uma vaga? O ministro Nunes Marques entendeu não aplicável a linha K da Lei Complementar 64/90, no sentido de que a mera postulação de prestação de contas não seria um instrumento hábil a cassar o mandato do parlamentar. Nesse sentido, o ministro reformou a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo e deu a ele, ao candidato, a possibilidade, enfim, de agora, nesse segundo mandato, vamos chamar assim, poder, obviamente, exercê-lo sem qualquer pecha de inelegibilidade. O senhor explicava aqui para a gente, né, a linha K, ela acaba retirando uma pessoa por algumas situações, né? O Gesiel era vereador em Iracemápolis no mandato anterior, quando ele foi retirado, não é isso? Exatamente. Na verdade, o pedido de renúncia acabou, por si só, a extinguir o mandato do parlamentar. E o que se discutiu no processo de registro de candidatura é se o ato da renúncia poderia, por si só, gerar a inelegibilidade da linha K da Lei Complementar 64/90. E, é claro, essa é uma questão bastante controversa, mas o ministro, na sua decisão monocrática, e que foi objeto de recurso, estará logo mais terá discussão logo mais no plenário, entendeu que realmente uma mera prestação de contas, a simples prestação de contas, não teria o condão de gerar a inelegibilidade. Quer dizer, não poderia haver uma interpretação ampliativa da hipótese inserida na linha K da Lei 64/90 e, a partir daí, deferir o registro de candidatura. E essa que é a diferença, a decisão do ministro Nunes Marques, aqui do TSE, para a decisão dos desembargadores do TRE. Não é isso? A questão da inelegibilidade. Exatamente. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo entendeu que o ato da renúncia geraria e que esse instrumento de prestação de contas poderia, sim, desaguar numa renúncia, numa cassação de mandato. E que o ato da renúncia, a partir daí, seria um ato que seria punido com a inelegibilidade a partir da linha K. O ministro Nunes Marques, ao analisar o processo, entendeu daquilo que se delineou no acórdão regional que esse instrumento de prestação de contas não poderia ser equiparado a um instrumento propriamente dito de cassação do mandato no âmbito parlamentar. Essa é a questão controvertida que será, obviamente, descortinada hoje perante o plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, antes disso, há uma preliminar nesse caso? Há uma preliminar, Paulo, bastante interessante no que diz respeito à falta de recurso do Ministério Público Eleitoral, porque o Ministério Público Eleitoral fez um recurso, interpôs um recurso da decisão e esse recurso acabou não sendo acatado aqui pelo tribunal e não recorreu da decisão monocrática do ministro Nunes Marques. A partir daí, recorrendo o Ministério Público, que era parte e não apenas custos legis, o fiscal da lei, houve o pedido de ingresso no processo de um assistente simples. Esse assistente simples, ao interpor o pedido de assistência, também veiculou razões recursais e, nesse sentido, a contrarrazão ao agravo regimental postula em sede preliminar que
por não ter recorrido a tempo e modo, faleceria à parte o direito de recorrer, não podendo recorrer de maneira autônoma, porque, na hipótese, como dito, o Ministério Público acabou não recorrendo da decisão monocrática. Ok, um caso interessante que abre a pauta dessa noite de terça-feira, portanto, o relator ministro Nunes Marques. Bom, o caso seguinte, segundo da pauta de hoje, se refere às eleições de 2020. É um recurso de Flávio Ferreira Marques, que é o atual prefeito do município de Tabira, em Pernambuco, mas que chegou a ficar inelegível antes disso. Bom, essa inelegibilidade foi revertida, tanto é que ele foi eleito, é o prefeito da cidade. Bom, mas que recurso é esse aqui no TSE? Doutor Carlos, o que os ministros analisam daqui a pouco? Paulo, a questão aqui diz respeito a abuso do poder político, né? O que se alega é que o candidato eleito teria sido beneficiado por uma contratação irregular de servidores temporários a partir de um desvio de finalidade. O abuso de poder político estaria inserido na hipótese de desvio de finalidade, que teria, no caso, segundo se alega, veiculado uma vantagem indevida em relação à candidatura que ele acabou vindo a postular. No que diz respeito a essas contratações, eram servidores públicos temporários, e o que o ministro entendeu, também reformando o acórdão regional, o ministro André Ramos Tavares entendeu, é que o fato da contratação ter ocorrido apenas no primeiro semestre do ano eleitoral não teria o condão e a gravidade suficiente para gerar a cassação do registro ou do mandato. Existem também alegações no que diz respeito à utilização de grupos de WhatsApp e em relação que veiculavam informações, né, que seriam obviamente favoráveis ao candidato, mas o ministro, ao se debruçar sobre o acórdão regional, entendeu que não havia prova de participação direta ou indireta do candidato e, a partir daí, ele não poderia ser apenado no que diz respeito a essa conduta. Somando essas duas questões, o ministro entendeu por bem dar provimento ao recurso. E qual que é a grande controvérsia aqui nesse caso, doutor Carlos, que a gente acompanha daqui a pouquinho? A grande questão é saber se a máquina pública do município foi utilizada de maneira a atingir a igualdade de oportunidades, quer dizer, se de alguma forma essas contratações foram ou não influentes no sentido de dar uma vantagem indevida para aquele que teve o resultado eleitoral favorável e, a partir de uma ótica, obviamente, no que diz respeito à oportunidade dessas contratações, em que funções essas contratações acabaram sendo exercidas, e o Tribunal do Estado de Pernambuco entendeu que realmente essas contratações eram ilegais ou ilegítimas e que havia o desvio de finalidade. O ministro André Ramos Tavares, ao se debruçar sobre a decisão, entendeu que não havia esse desvio de finalidade e os fatos, como eram muito anteriores ao período eleitoral, não poderiam ter o condão da cassação. Vou aproveitar aqui, doutor Carlos, pedir para o senhor lembrar para a gente o que é, né, o abuso de poder político, o que caracteriza essa situação, esse crime. O abuso do poder político segundo a jurisprudência e a melhor doutrina, exatamente a utilização da máquina pública por detentor de mandato ou cargo público, no sentido de violar a igualdade de oportunidades e, a partir de um desvio de finalidade, favorecer determinada candidatura. Essa é a natureza do abuso do poder político. O abuso do poder político tem, dentro da lei eleitoral, um rol específico de condutas no que diz respeito às condutas vedadas, né, do artigo 73, são condutas que tendem a influenciar nessa igualdade de oportunidades, mas não se resume apenas a essas condutas vedadas do artigo 73. A conduta classificável como abuso do poder político pode sim ser aferida pela Justiça Eleitoral, enfim, a partir de postulação do Ministério Público ou de candidatos e partidos, federações e coligações, a partir de outras questões que não necessariamente apenas e tão somente aquelas do artigo 73 da Lei 9.504 de 97. O senhor me explicava aqui antes da gente entrar no ar, né, que essa expressão aqui, desvio de finalidade, é importantíssima nesse caso, né, para caracterizar o abuso. Sem dúvida, Paulo. O desvio de finalidade é a palavra-chave no que diz respeito ao abuso do poder político. O abuso do poder político tem, pela sua característica, também muitas das vezes, o abuso do poder econômico como atividade quase que siamesa. É muito difícil se verificar um abuso do poder político que não tenha repercussão econômica.
E, nesse sentido, o tribunal, obviamente, vem procurando estabelecer uma jurisprudência que deixe cada vez mais clara também para o eleitor, né, o que se trata, propriamente dito, do abuso do poder político, o que vem a ser esse abuso do poder político em comunhão com o abuso do poder econômico. O abuso do poder político, então, anda junto, geralmente, com o abuso de poder econômico? Um leva ao outro? Com toda certeza. O abuso do poder político normalmente haverá também uma face econômica, porque, em se tratando de desvio de finalidade de um ato próprio da administração pública, é claro que esses atos podem ser quantificáveis. Mesmo que, por exemplo, um ato de chamamento de concurso público, é claro que isso haverá custos para a administração pública, haverá impacto em relação às pessoas e famílias que são beneficiadas com esse tipo de iniciativa, para dar um único exemplo simples. Mas o contrário não é verdade. Quer dizer, você praticar um ato de abuso do poder econômico que tem a ver mais com a utilização excessiva de recursos no que diz respeito à eleição, não necessariamente atinge o poder político. Que é muito bem explicado, doutor Carlos, e a gente vai direto ao plenário do Tribunal Superior Eleitoral. A gente já vê aí a ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal ao centro, os demais ministros se posicionando para dar início a mais uma sessão ao vivo. Vamos lá. Boa noite a todas as pessoas presentes, podemos nos assentar. Declaro aberta a sessão desta terça-feira, 13 de maio de 2025, do Tribunal Superior Eleitoral. Cumprimento os senhores integrantes deste tribunal, ministro vice-presidente Cássio Nunes Marques, ministro André Mendonça, que participa por videoconferência, a Corregedora-Geral da Justiça Eleitoral, ministra Isabel Galotti, cumprimento o senhor ministro Antônio Carlos Ferreira, ministro Floriano de Azevedo Marques, ministro Ramos Tavares, senhor vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa, senhores advogados, senhores servidores, cumprimento de uma forma muito especial os estudantes do curso de Direito da Faculdade Anhanguera de Brasília e da Universidade Presbiteriana Mackenzie de Campinas. Sejam muito bem-vindos, nós nos sentimos muito honrados com a presença de todos os senhores, esperamos que seja uma sessão proveitosa para todos. Não haverá sessão administrativa e, antes de dar início à sessão jurisdicional, nesse 13 de maio, eu gostaria de fazer duas observações. A primeira se refere a que nos próximos dias, dia 19 de maio, termina o prazo para regularização do título eleitoral. O título eleitoral é um documento importantíssimo para a cidadania, importante para o Brasil. Quem não votou nas 3 últimas eleições precisa de se regularizar. É extremamente fácil o processo de regularização, importante não apenas para as eleições próximas, para a participação, para exercer plenamente a cidadania, importante para concurso, importante para tirar outros documentos, mas importante principalmente para a democracia brasileira, que depende da participação efetiva de todas cidadãs, de todos os cidadãos. Então, gostaria de lembrar, neste início de sessão, da data muito próxima do final do prazo para a regularização do título eleitoral. E ainda lembrar que neste 13 de maio, nós completamos 29 anos da criação e do uso da urna eletrônica. E por isso faço a vinculação entre o voto, a forma de votar e o instrumento tão importante da cidadania brasileira, a urna eletrônica segura, auditável, transparente. Hoje, um caso estudado no mundo inteiro como modelo. Todos os países no mundo olham e registram a excelência das eleições como processadas no Brasil exatamente pelo uso da urna eletrônica, do processo eletrônico para a votação. E, portanto, nestes 29 anos em que estamos cada vez mais aprimorando, aperfeiçoando a urna eletrônica, eu faço uma homenagem especial aos ministros que aqui estavam como presidente, ministro Nery da Silveira, depois o ministro Carlos Veloso, que tanto se empenharam para que a gente tivesse a superação de problemas que havia nas eleições anteriores, com a urna de lona, com a votação
nominal tomada manualmente, artesanalmente, para que a gente tivesse esse modelo de urnas. E, de uma forma muito especial, eu faço o registro dos servidores dessa Justiça Eleitoral, especialmente aqueles que se empenharam e os que hoje se empenham para que a urna eletrônica continue neste processo de aperfeiçoamento para o bem-ser cívico de cada cidadã e de cada cidadão brasileiro. Nós tivemos alguns grandes nomes que compareceram, que contribuíram, que continuam contribuindo para que a urna seja um instrumento de cada cidadã e de cada cidadão, como se fosse realmente algo seu, um instrumento da sua cidadania para ser exercida plenamente. Eu dou início à sessão jurisdicional, cumprimentando o senhor secretário, João Paulo Oliveira. Solicito que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral, realizada em 8 de maio de 2025. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia, presentes à sessão, os senhores ministros Nunes Marques, André Mendonça, Isabel Galotti, Antônio Carlos Ferreira, Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares. Vice-procurador-geral eleitoral, Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa. Às 10h59 foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados 12 processos e a sessão foi encerrada às 11h25. Indago dos senhores ministros se há alguma anotação, observação ou retificação a fazer na ata, não havendo, declaro-a aprovada. Senhores ministros, trago para continuidade de votação alguns processos nos quais eu mesma tinha pedido vista, alguns estavam na sessão do plenário virtual e trouxe especialmente alguns do ministro Nunes Marques e do ministro Ramos Tavares, apenas para dar celeridade, ministro, porque julgando aqui, se não houver outros pedidos de vista, ou se conseguirmos finalizarmos, daríamos celeridade a esses casos, uma vez que, em alguns deles, eu estou acompanhando depois da análise feita. Apregou, portanto, para a continuidade de julgamento, o agravo regimental no recurso especial eleitoral número 0600-387-09, procedente de Piracicaba, São Paulo, relatada pelo eminente ministro vice-presidente Cássio Nunes Marques, sendo agravante Fabrício José Raetz de Oliveira Polese e agravado Gesiel Alves Maria. Este é um caso que, na sessão ordinária pelo meio eletrônico, o ministro submeteu em agravo regimental, como acabo de apregoar, com a seguinte ementa: eleições 2024, agravo no recurso especial eleitoral, que era impugnação ao registro de candidatura, procedência na origem, renúncia ao mandato de vereador, requerimento inapto para resultar a abertura de processo político-administrativo de perda de mandato. Não configuração da causa de inelegibilidade, do artigo 1, inciso 1, a linha K da Lei Complementar 64, deferimento do registro. E votou no sentido do não conhecimento do agravo. Eu pedi vista para melhor exame, estou trazendo, lembrando apenas aos senhores ministros que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, por unanimidade, tinha mantido sentença de indeferimento do registro de candidatura de Gesiel Alves Maria ao cargo de vereador daquele município de Piracicaba. No recurso especial, Gesiel alegava contrariedade à linha K do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar. O ministro relator, Cássio Nunes Marques, deu provimento ao recurso para deferir o registro de candidatura ao cargo de vereador e foi, então, apresentado este agravo regimental. Transcrevo em meu voto os principais argumentos e eu estou já de pronto antecipando que eu estou acompanhando o ministro relator na negativa de conhecimento ao agravo regimental. O agravante não impugnou o registro de pedido de registro de candidatura na origem. Consta este dado do contexto fático dos autos, pelo que não haveria legitimidade para recorrer, ainda que alegasse interesse na causa e, nos termos da súmula 11 deste Tribunal Superior Eleitoral, como consta do voto do ministro Nunes Marques, no processo de registro de candidato,
O partido que não impugnou não tem legitimidade para recorrer da sentença que o deferiu, salvo se cuidar de matéria constitucional. No caso, o assunto controvertido, referente à inelegibilidade pela lei complementar, é de natureza infraconstitucional, não autorizando a superação daquele óbice constante da súmula. E a jurisprudência deste Tribunal Superior Eleitoral é neste sentido, estou citando jurisprudência. Este Tribunal Superior já decidiu pela ausência de legitimidade de assistente simples para interposição de recurso autônomo em relação à parte assistida, pelo caráter acessório de sua atuação, pelo que, como disse, fazendo juntada do voto vista por escrito, eu estou acompanhando o ministro relator no sentido do não conhecimento. Como eu tinha pedido vista logo na sequência, pergunto como vota neste caso o eminente ministro André Mendonça. Minha saudação, senhora presidente, em nome de Vossa Excelência, saúdo os eminentes ministros, vice-procurador-geral eleitoral e todos aqueles que nos acompanham nessa sessão. Senhora presidente, eu, do mesmo modo, acompanho o eminente relator. Agradeço a Vossa Excelência. Faço constar, antes de tomar o voto da eminente ministra Isabel Galotti, que comparece na sala de videoconferência a doutora Isabelle Paz de Oliveira Lima, que representa o agravante Fabrício José Redes de Oliveira Polizzi. Como vota a eminente ministra Isabel Galotti. Senhora presidente, cumprimento todos os presentes no plenário, colegas servidores do Ministério Público, advogados na pessoa de Vossa Excelência, sobretudo os estudantes da Faculdade Anhanguera de Brasília e da Universidade Presbiteriana Mackenzie de Campinas. Estou de pleno acordo com o voto do relator e com o voto de Vossa Excelência. Agradeço a eminente ministra Isabel Galotti. Como voto o ministro Antônio Carlos Ferreira. Senhora presidente, cumprimento Vossa Excelência, peço licença para subscrever os cumprimentos feitos por Vossa Excelência na abertura dos trabalhos. Eu também acompanho o voto do relator. Muito obrigada, ministro. Como voto, o eminente ministro Floriano de Azevedo Marques. Excelentíssima senhora ministra presidente, em nome de quem cumprimento os demais ministros e a ministra corregedora, saudando também os estudantes da Faculdade Anhanguera de Brasília e da Universidade Mackenzie de Campinas, terra do meu finado pai, saudando também a douta advogada, acompanho integralmente o voto do ministro relator. Muito obrigada, ministro. Como voto, o eminente ministro Ramos Tavares. Excelentíssima senhora presidente, ministra Carmen Lúcia, meus cumprimentos. Peço licença para, em nome de Vossa Excelência, também cumprimentar todos os integrantes, eminentes integrantes deste tribunal, o senhor vice-procurador-geral eleitoral, os advogados que nos acompanham hoje nessa sessão, servidores, colaboradores, enfim, todos que estão nos acompanhando, em especial os alunos da Faculdade Anhanguera de Brasília e da Universidade Presbiteriana Mackenzie, assim como os professores. Eu que no início da minha carreira docente lecionei em ambas, de São Paulo, em ambas as faculdades, Anhanguera e Presbiteriana, mas em São Paulo. Senhor presidente, eu estou acompanhando integralmente o voto do ministro relator, aqui é o caso de súmula 11, de fato, ainda que houvesse interesse, não há legitimidade ativa e a matéria infraconstitucional de inelegibilidade. Portanto, eu acompanho o voto do ilustre relator. Muito obrigada, ministro. Proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, não conheceu do agravo nos termos do voto do relator. Agradeço à senhora advogada. Apregou também para continuidade de julgamento o agravo regimental no recurso especial eleitoral número 0600-249-65 de Tabira, sendo, neste caso, como no seguinte, para apregoar os dois em conjunto, o ministro André Ramos Tavares. Neste caso, agravantes são Heleno Aldo de Santana e Sebastião Dias Filho, coligação por uma Tapira melhor, e é agravada a coligação por uma Tapira melhor. E Flávio Ferreira Marques. Apregou para julgamento conjunto o agravo regimental no recurso especial eleitoral número 0600-147-43 do mesmo município, Tabira, Pernambuco, sendo agravantes Heleno Aldo de Santana e Sebastião Dias Filho, agravante coligação por uma Tabira melhor, agravada coligação por uma Tabira melhor e agravado Flávio Ferreira Marques.
Na sessão virtual ordinária de 21 a 27 de fevereiro deste ano, o ministro relator André Ramos Tavares submeteu os presentes agravos nos recursos especiais números que eu acabei de apregoar, a julgamento conjunto, votou no sentido de negar seguimento aos agravos regimentais, mantendo a decisão agravada, pela qual a. Foi dado provimento aos recursos especiais interpostos por Sebastião Dias Filho e Flávio Ferreira Marques, nos dois processos, para julgar improcedentes os pedidos formulados em relação a eles, afastando a declaração de inelegibilidade. B. Negado seguimento aos recursos especiais interpostos por Heleno Aldo de Santana nos autos da AIS número 0600-147-43 e por Heleno Aldo de Santana, Maria do Socorro Pereira, Leandro Alves do Nascimento e Maria José Almeida da Silva, na AIS número 0600-249-65, mantendo a declaração de inelegibilidade dos 3 concorrentes. Transcrevo a emenda apresentada pelo eminente ministro relator, que fiz chegar aos senhores ministros. Portanto, não vou fazer a leitura. Eu pedi vista para melhor exame e foi o que fiz, devolvendo o processo agora nos termos do artigo 18 do Regimento Interno, e apenas para relembrar que, na origem, a coligação por uma tabira melhor, segundo agravante, ajuizou 2 ações de ação de investigação judicial eleitoral contra os primeiros agravantes e outros. A eles foi imputada a prática de abuso de poder político e na AIG 0600-147-43, ajuizada contra Flávio Ferreira Marques, Heleno Aldo de Santana e Sebastião Dias Filho, a coligação noticiou a contratação de número expressivo de servidores temporários no ano da eleição, sem justificativa válida. E na AIG 0600-249-65, proposta contra os mesmos investigados e contra Maria do Socorro Pereira, Leandro Alves do Nascimento e Maria José Almeida da Silva, a investigante descreveu o esquema em que servidores municipais teriam sido desviados para o desempenho de atividades de militância, sendo condenados pelos investigados por meio de grupos no aplicativo WhatsApp, formado por pelo menos 91 servidores municipais, entre contratados temporariamente e efetivos com função comissionada. O Tribunal Regional Eleitoral manteve a sentença de procedência dos pedidos nas 2 ações e o ministro relator, André Ramos Tavares, em sua decisão monocrática, que é o objeto desses agravos, deu provimento aos recursos especiais de Sebastião Dias Filho e Flávio Ferreira Marques para julgar improcedentes os pedidos formulados contra eles, afastando a declaração de sua inelegibilidade, e negou o seguimento aos recursos especiais de Heleno Aldo de Santana, Maria do Socorro Pereira, Leandro Alves do Nascimento e Maria José Almeida, mantendo a declaração de inelegibilidade que lhes foi cominada. Eu analisei os autos e analiso as conclusões, e estou já de pronto, ministro André, dizendo que acompanho a conclusão apresentada por Vossa Excelência para cada caso. No agravo regimental da coligação por uma tabira melhor, o ministro André Ramos Tavares deu provimento aos agravos de Sebastião Dias Filho e Flávio Ferreira, para julgar improcedentes os pedidos formulados, afastando a declaração de inelegibilidade e declinando que as alegações não tinham a sustentação que tinha sido inicialmente formulada. Declaração de abuso de poder político exigiria uma prova muito forte, definitiva. O ministro, em seu voto, registrou que não ficou comprovada irregularidade no procedimento de contratação dos novos servidores e que o acréscimo teria sido de 18 servidores temporários, de um ano para outro, que seria insuficiente para configurar abuso de poder político. Também afirma que não se constatava no acórdão recorrido notícia de testemunhas ou de qualquer outra prova, confirmando a participação ou anuência de Flávio Ferreira Marques nos grupos do WhatsApp, nas atividades de militância ou nas soluções nas referidas demandas de população mencionadas nas mensagens enviadas nos grupos. Afirma ainda que a jurisprudência deste Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que a gravidade dos fatos necessária para a imposição da sanção de inelegibilidade há de ser demonstrada pela confirmação do alto grau de reprovibilidade da conduta, que é o aspecto qualitativo, e de sua significativa repercussão na normalidade das eleições e no equilíbrio da disputa eleitoral, que é o aspecto quantitativo, o que não se comprova nos autos.
estou citando jurisprudência na mesma direção do que foi orientado e, portanto, neste caso, eu estou votando no sentido de manter a decisão agravada do ministro relator. No agravo regimental de Heleno Aldo de Santana, Maria José Almeida de Silva e Maria do Socorro Pereira Leandro Alves do Nascimento, pedem eles o provimento do agravo, que sejam conhecidos os recursos especiais e dado provimento para afastar a sanção de inelegibilidade. O ministro relator negou o seguimento a esses recursos, mantendo a declaração, afirmando que eles teriam se limitado a reiterar os argumentos mencionados nas razões do recurso especial sobre a inexistência do ilícito, não tiveram nenhum dado para demonstrar de forma específica por que aqueles óbices de inadmissibilidade do recurso deveriam ser superados. Neste mesmo sentido, adotado pelo ministro relator, a jurisprudência deste Tribunal Superior afirmou-se de que o óbice aplica-se também a casos como presentes, nos quais os agravantes se limitam a reiterar as alegações antes feitas. Incide, no caso, a súmula 26 deste Tribunal Superior Eleitoral, segundo o qual é inadmissível recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida, que é por si só suficiente para a manutenção. Ademais, como assentado pelo ministro relator, ficou evidenciado no acórdão não se tratar de manifestação política espontânea dos servidores que participavam dos grupos, havendo necessidade de comprovar as atividades realizadas e justificar eventuais ausências nos atos de campanha. Reitera-se a participação dessas pessoas nem sequer tangencia exercício de liberdade de expressão e, portanto, tenho para mim que não merece prosperar a pretensão dos agravantes de afastar a multa imposta na origem fixada pela ocorrência da oposição de embargos protelatórios pela incidência da preclusão, porque o pedido somente veio nas razões do agravo regimental, pelo que, como disse, estou votando no sentido de negar provimento aos agravos regimentais, na linha que já tinha votado o eminente ministro relator André Ramos Tavares. Ministro André Ramos foi o relator, como voto o eminente ministro Nunes Marques. Eminente presidente ministro Carmen Lúcia, na pessoa de quem saúdo todos os presentes, com saudação especial aos professores e estudantes da Faculdade Anhanguera de Brasília e da Universidade Presbiteriana Mackenzie de Campinas, São Paulo. Eu, na esteira de como votou Vossa Excelência, presidente, eu também acompanho o relator em ambos os agravos. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto o eminente ministro André Mendonça. Aprovando os cumprimentos, senhora presidente, da mesma forma, acompanho o eminente relator. Agradeço a Vossa Excelência. Como vota a eminente ministra Isabel Galotti. De acordo. Obrigada. Como voto o eminente ministro Antônio Carlos Ferreira. Também de acordo com o relator, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Floriano de Azevedo Marques. Reiterando os cumprimentos e acrescentando minha saudação ao vice-procurador-geral eleitoral e ao secretário-geral, acompanho o voto do relator. Agradeço a Vossa Excelência e proclamo o resultado que o Tribunal, por unanimidade, negou o provimento aos agravos internos nos termos do voto do relator. Apregou para continuidade de julgamento o agravo regimental no recurso especial eleitoral número 0600-111-87, procedente de Maragogi, Alagoas, sendo agravante Fernando Sérgio Lira Neto e agravado o Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Este agravo contra a decisão que manteve a acórdão do Tribunal Regional de Alagoas, confirmando sentença que julgou procedente pedido em representação por propaganda eleitoral nas eleições de 2024, teve início na sessão virtual de 21 a 27 de fevereiro. O eminente ministro relator, André Ramos Tavares, votou no sentido de negar provimento ao agravo, em seguida pediu visto o eminente ministro Antônio Carlos Ferreira. Retomando o julgamento, o ministro Vistor, na sessão de 20 de março, o ministro Vistor acompanhou o relator com ressalva de entendimento e eu, então, antecipei o pedido de vista. Estou trazendo agora o processo de volta, apenas lembrando rapidamente que o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
manteve sentença de procedência de representação por propaganda eleitoral antecipada, aplicou multa de 5.000 pela divulgação de postagem em seu perfil na rede social Instagram, e o recorrente sustenta que teria havido ofensa ao artigo 36A da Lei 9.504 e ao parágrafo único do artigo 3º-A da Resolução 23.610 deste Tribunal Superior Eleitoral. Argumenta que não houve propaganda eleitoral antecipada pela inexistência de pedido explícito de voto e do uso das chamadas palavras mágicas na mensagem veiculada. Ele alega divergência jurisprudencial do acórdão recorrido com outros julgados e o ministro relator negou seguimento ao recurso especial eleitoral, como disse antes. Houve contrarrazões, início de julgamento. Na sua decisão monocrática, o eminente ministro relator negou seguimento, entendendo aplicável o óbice das súmulas 28 e 30 deste Tribunal Superior Eleitoral, porque do teor da mensagem impugnada seria possível extrair que os termos equivalem a pedido de voto. B, o parágrafo único do artigo 3º-A da resolução deste Tribunal Superior Eleitoral estabelece que o pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução vote em, podendo ser inferido dos termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo. C, o acórdão regional estaria em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o que atrairia a incidência do enunciado número 30 da súmula. E D, não teria havido devido cotejo analítico para demonstrar divergência jurisprudencial, o que atrai o enunciado 20, a incidência da súmula 28 deste tribunal. Neste caso, tem-se em trecho da decisão agravada que o TRE de Alagoas concluiu que a publicação do recorrente veiculada em seu perfil de rede social Instagram ultrapassou os permissivos legais diante de seu caráter promocional eleitoral pela divulgação da foto e legenda com conteúdo semântico equivalente ao pedido explícito de votos, o que caracteriza propaganda eleitoral extemporânea. Estou citando o artigo 36A da Lei 9.504, que estabelece que não configuram propaganda eleitoral desde que não envolva um pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, e transcrevo toda a íntegra dessa norma. Mas este Tribunal Superior Eleitoral, ao interpretar esse dispositivo legal, consolidou que já para as eleições de 2016, portanto há quase 10 anos, que o entendimento a prevalecer seria no sentido de se exigir para a caracterização da propaganda eleitoral antecipada a presença de pedido de votos, vedando-se a extração desse elemento a partir do contexto do teor da mensagem, do contexto em que veiculada. Porém, como eu disse, há quase 10 anos, numa reconstrução jurisprudencial ou na evolução jurisprudencial, este tribunal firmou o entendimento de que a caracterização da propaganda eleitoral antecipada poderia ocorrer com o emprego de expressões que ainda não contenham o pedido literal do voto, dispõe de carga semântica equivalente, que seriam as chamadas palavras mágicas. Eu estou citando, por exemplo, relatado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, o agravo regimental no agravo interno 29-31, na qual afirma Sua Excelência, na linha de jurisprudência desse tribunal, o pedido explícito de voto pode ser identificado pelo uso de determinadas palavras mágicas. Por exemplo, elejam, apoiem, que nos levem a concluir que o emissor está defendendo publicamente a sua vitória. Também, de forma muito mais recente, a ministra Isabel Galotti, no agravo regimental no recurso especial eleitoral número 0727, em decisão deste ano, concluiu exatamente neste sentido. A divulgação em rede social Instagram de postagem e vídeo, contando referência expressa a pré-candidaturas e frases como quero contar com vocês para continuarmos juntos nessas jornadas, vamos juntos, são suficientes para caracterizar propaganda eleitoral antecipada. E, portanto, a jurisprudência que se mantém, que foi superada depois de quase 10 anos, é exatamente no sentido de que o uso de palavras mágicas que possam levar a que se infira
efetivamente se está a pedir votos, constitui forma de propaganda vedada, quando fora do período eleitoral. Essa interpretação busca harmonizar a necessidade de garantir igualdade de condições entre os candidatos, inclusive no tempo, e a rigidez do processo eleitoral com a salvaguarda da liberdade de expressão. Mas não há qualquer afronta à liberdade de expressão quando se promove propaganda eleitoral antecipada, especialmente o que se pode extrair da análise contextual das chamadas palavras mágicas, ou seja, de todo o conjunto que é estabelecido, que é expresso. Isso porque, ainda que determinada expressão possa isoladamente, parecer genérica ou ambígua, quando inserida num conjunto de publicações e campanhas, especialmente veiculada em redes sociais, impulsionada de forma estratégica, pode conferir caráter inequívoco de pedido de voto, configurando assim afronta à legislação eleitoral e desvirtuamento da igualdade de condições no pleito e liberdade de expressão para fins eleitorais. No caso em exame, a veiculação de fotografia acompanhada de expressão como "bora de Dani" e "quem vai fazer o trabalho para Maragogi continuar", revela nítido propósito de conquistar votos dos eleitores, equiparando-se a pedido explícito de voto e, consequentemente, propaganda eleitoral antecipada irregular, nos termos do parágrafo 3º do artigo 36 da Lei 9.504, o que leva à aplicação da sanção como feito neste caso. Estou citando jurisprudência, exatamente no mesmo sentido, e ainda encareço que, em recente julgado, este Tribunal Superior Eleitoral assentou que, evidenciados a referência expressa ao pleito e o pedido de apoio para obter vitória nas urnas, afasta-se a caracterização de simples apoio político, pois incontestável a vinculação do referido pedido ao contexto de eleições. O quadro fático descrito neste acórdão leva à conclusão de ter havido descumprimento da legislação eleitoral, justificando-se assim a imposição de sanção pecuniária, tal como previsto no parágrafo 3º do artigo 36 da Lei 9.504. A decisão do Tribunal de Origem está, pois, em conformidade com a orientação jurisprudencial. A incidência do óbice da súmula 30 se comprova como posto na decisão agravada e no voto do ministro relator, pelo que eu estou votando no sentido exatamente de negar provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Como vota o eminente ministro Nunes Marques. Renovo os cumprimentos a todos. Eu, da mesma forma, senhora presidente, desprovendo o agravo regimental. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto o eminente ministro André Mendonça. Renovando também os cumprimentos, senhora presidente, acompanho o eminente relator. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto a eminente ministra Isabel Galotti. Também eu acompanho o voto do eminente relator. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto o eminente ministro Floriano de Azevedo Marques. Igualmente com o relator. Agradeço a Vossa Excelência e proclamo o resultado que o Tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Apregou para julgamento, relatado pelo eminente ministro Ramos Tavares, o agravo regimental no agravo em recurso especial eleitoral número 0600-132-04, procedente de Jijoca de Jericoacoara, Ceará, sendo agravante Márcio Aldigueri Arruda e agravado Republicanos, municipal. É um agravo interno contra decisão que manteve acórdão do Tribunal Regional Eleitoral Cearense, confirmando sentença de procedência da representação por propaganda eleitoral irregular, antecipada, nas eleições de 2024. Tem a palavra Sua Excelência, o eminente ministro Ramos Tavares. Obrigado, senhora presidente. Renovando os meus cumprimentos, eu farei uma leitura abreviada do meu voto, que eu já fiz chegar a todos os ilustres integrantes desse tribunal. Então, rememorando aqui, é um caso de agravo regimental interposto contra a decisão pela qual se negou o seguimento ao agravo em recurso especial formalizado em face de acórdão do TRE do Ceará, que manteve a sentença de procedência da representação por propaganda eleitoral irregular antecipada. Na hipótese desses autos, o objeto da representação foi a publicação em rede social de fotos e vídeos do evento de lançamento de pré-candidatura ao cargo de prefeito, de onde se extraem as seguintes expressões, que abro aspas: "Vamos juntos, vamos na vitória",
fazer a melhor gestão. Nesse cenário, é importante ressaltar que o uso dessas referidas expressões exclusivamente num contexto de um evento intrapartidário até poderia, a princípio, ser considerado como um mero pedido de apoio político, partidário, permitido no período pré-campanha, nos termos do artigo 36A, caput, e parágrafo 2º da Lei 9.504 de 97, mas isso desde que não estivessem presentes outros elementos que evidenciassem a antecipação de campanha eleitoral propriamente dita, com a quebra da isonomia entre os concorrentes. No caso, o que ocorreu foi a veiculação dessas expressões por meio de rede social, portanto, atingindo o eleitorado de uma maneira geral, em expressões que são associadas de forma clara à divulgação da futura candidatura, o que configura a hipótese, ou melhor, como se disse agora há pouco no julgamento anterior, não é, senhora presidente, carga semântica equivalente ao pedido explícito de votos. Ademais, não obstante apenas a publicação no Instagram seja objeto da representação, extrai-se do acórdão regional o seguinte reforço argumentativo delineado no voto do então relator. Tampouco me parece que o evento se tratou de simples convenção intrapartidária para lançamento de pré-candidatura em ambiente fechado. Ao contrário, as imagens do vídeo demonstram o lugar com portões abertos e quantidade expressiva de pessoas com bandeiras e adereços que claramente fazem referência à cor e ao número do partido do candidato, com ares de comício, fecho aspas. Então, aqui a gente verifica que as imagens divulgadas também remetiam a uma campanha eleitoral, embora não seja este o objeto de análise neste momento. Por essas razões, a hipótese é efetivamente de incidência do óbice da súmula 30 do TSE, na medida em que a jurisprudência aqui firmada reconhece que o pedido explícito de voto configura, sim, propaganda antecipada e irregular, com a imposição da multa prevista no 36 caput da Lei 9.504. Por isso, senhor presidente, estou desprovendo este regimental. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, eminente ministro Nunes Marques. Renovo os cumprimentos a todos. Acompanho o eminente relator, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, eminente ministro André Mendonça. Do mesmo modo, senhora presidente, acompanho o eminente relator. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, eminente ministro Isabel Galotti. De acordo. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, eminente ministro Antônio Carlos Ferreira. Com o relator. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, eminente ministro Floriano de Azevedo Marques. Igualmente com o relator. Também eu acompanho o relator, agradecendo o ministro Floriano e proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Chamo para julgamento 4 listas desta pauta que foram afixadas no quadro ao lado da entrada do plenário, cujos processos foram previamente divulgados na internet. Lista número 1, de relatoria do ministro André Mendonça, são 2 processos nos quais Sua Excelência rejeita os embargos de declaração. São embargos de declaração em agravo regimental e o ministro, como disse, rejeita os embargos. Indago dos senhores ministros se há alguma divergência. E não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos nos termos do voto do relator. Lista número 1, de relatoria do eminente ministro Antônio Carlos Ferreira. São 2 processos de agravo regimental em recurso especial eleitoral e em agravo em recurso especial eleitoral, nos quais aos quais o eminente ministro nega provimento. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou o provimento aos agravos nos termos do voto do relator. Lista número 1, relatado pelo eminente ministro Ramos Tavares. É um processo de agravo regimental em recurso especial eleitoral e o eminente ministro nega provimento ao agravo. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Lista número 2, relatado pelo eminente ministro Ramos Tavares, que são 2 embargos de declaração em agravo regimental em recurso especial eleitoral e o eminente ministro relator rejeita esses embargos. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência, não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos nos termos do voto do relator. Indago dos senhores ministros se há alguma urgência, matéria posta em mesa que precisa ser julgada e não havendo mais nenhuma processo a ser julgado, nem urgência posta pelos senhores ministros. Eu agradeço a presença de todos, desejo uma
excelente noite. Declaro encerrada a presente sessão, mais uma vez agradecendo e cumprimentando de uma forma especial nossos estudantes. Muito obrigada a todos. Está encerrada a sessão. O Direto do Plenário com a transmissão da sessão do Tribunal Superior Eleitoral fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Continue com a programação da TV Justiça e até a próxima sessão. Tchau.